TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, meu nome é Priscila Costa, tenho 32 anos, sou jornalista de formação e sou vereadora de Fortaleza. E falar um pouco de mim, da minha origem, isso me leva à minha infância, né? Onde eu pude crescer ali com toda a comunidade do bairro do Carlito Pamplona, nas proximidades do Pirambu, onde a minha maior lembrança era o jogo de futebol. O jogo de futebol, meninas e meninos jogando junto. E eu acho que dá muita saudade o sentimento de segurança que a gente sentia naquela época. A gente estava na rua, mas a gente não estava em perigo. E esse é o sentimento que mais marcou a minha infância, um sentimento de liberdade e de segurança ali no bairro do Carlito Pamplona. Se eu pudesse falar um pouco mais sobre as questões que influenciaram o meu desenvolvimento, né? Seria a vida dos meus pais. Um fato curioso sobre mim é que eu sou quarta geração de pastores. Olha só, o meu pai é pastor, o meu avô é pastor e o meu bisavô foi pastor. E eu sou a quarta geração e casada com um pastor. É um fato curioso sobre a minha vida. Então, como eu faço parte dessa grande maioria de brasileiros, quase 90% dos brasileiros são pessoas que professam uma fé cristã. E eu faço parte dessa multidão aí de brasileiros também. Eu considero os meus pais e os meus irmãos talvez a principal força para eu estar aqui hoje, né, diante desse grande desafio. Eu tenho um pai e uma mãe que é gente do povo, né, que são pessoas muito ligadas à causa humana. Eu tenho uma mãe que esteve, a Dona Edna está me ouvindo, e a Dona Edna, ela dedicou mais de 10 anos da vida dela à frente de um projeto chamado Projeto Pão da Vida, que ficava ali na comunidade São Cristóvão. E isso me influenciou significativamente. Eu lembro que quando eu era pequena, pela comunidade da igreja, aquele dia a dia de igreja fazer parte da nossa vida, eu lembro que sempre dentre as crianças e também quando adolescente, nós éramos estimulados a estar à frente, a estar liderando algum projeto, a estar falando em nome de outras pessoas. E eu acredito que ali eu já estava sendo, de certa forma, formada, né? Aprendendo a assumir um desafio que eu assumi hoje, né? De representar outras pessoas, de falar em nome de outras pessoas, de gerir conflitos de ideias. E eu me sinto muito grata por ter aprendido isso na minha história e ter recebido essa influência da minha família. Outro fato curioso é que, apesar, como eu falei, de eu fazer parte, de eu ser a quarta geração de uma família de histórico protestante, o meu pai fez questão que eu estudasse em um colégio católico. Ele, na hora de escolher o meu colégio, ele visitou o colégio católico e ele viu um compromisso incrível daquelas pessoas com o ensino bíblico. E eu estive ali durante toda a minha vida estudando no Colégio Cristos, né? Um colégio realmente comprometido com a fé cristã. E isso também eu trago comigo bons frutos dessa caminhada, né, ali nesse colégio tão bom. Apesar de todo pai direcionar, né, os seus filhos para uma possibilidade de uma faculdade, de um curso superior, e foi dessa forma que os meus pais também me direcionaram, aonde eu fui para a UFC, a Universidade Federal do Ceará, como aluna do curso de jornalismo e me formei. Também teve outra experiência que eu gostaria de dividir, que foi quando o meu pai me encorajou a estar tendo uma experiência em outra cultura,
né? Ele falava para mim que eu precisava conhecer outros lugares, eu precisava conhecer outra cultura, eu precisava experimentar outro estilo de vida, e foi ali onde eu passei 1 ano e meio na Austrália, onde eu tive a oportunidade ali de ter diversas experiências, dentre elas entregar cartas, né? Onde eu tive meu primeiro emprego de carteira, digamos assim, né? E também cortar frango. Era uma boa profissão para estudantes, hein? Cortar frango. E ali foi uma experiência maravilhosa, onde eu pude ver a vida em diferentes perspectivas, tanto culturais como sociais. E eu trago isso comigo de uma forma muito marcante, e confesso que comecei a me apaixonar por política também nessa experiência, quando eu comecei a ver que as pessoas lá fora fazem coisas diferentes do governo brasileiro, e que também funciona, e que traz prosperidade, e que traz riqueza, e que traz liberdade. E eu comecei a ficar atenta a esses aspectos e ver o que a gente pode imitar lá fora, né, para melhorar a vida da nossa população aqui dentro. E falando agora da nossa vida aqui no Brasil, onde eu tive a oportunidade de finalmente concluir a faculdade de jornalismo, eu comecei a descobrir a minha paixão pela comunicação, né? A comunicação, ela tem um papel incrível na sociedade, o papel de conscientizar, o papel de trazer transparência, e eu pude, em diferentes aspectos, me apaixonar pela comunicação. Apesar de eu não ter atuado em veículos de grande porte, eu me entreguei por 6 anos a um programa de rádio chamado Força Jovem. Ali eu falava com a juventude sobre vários assuntos, inclusive assuntos políticos também. Na Rádio 102,9, todo dia eu entrava no ar com o programa Força Jovem, e ali eu chamava a juventude para falar sobre diversos aspectos, para falar sobre diversos dilemas, para falar sobre o suicídio, para falar sobre os conflitos da juventude, para falar sobre como nós jovens podemos mudar a sociedade, para falar sobre o aborto, sobre as drogas, falar sobre tudo aquilo que está nas nossas mãos, porque nós somos o Brasil, né? Nós somos não o futuro, mas o presente dessa nação. O Brasil, ele é uma nação jovem, então nós somos os protagonistas dessa história. E foi muito bom todo o tempo que eu fiquei ali no Força Jovem. Com certeza trago comigo muita saudade. A juventude foi sempre uma causa que eu, desde sempre, me sinto identificada com ela. E em pouco tempo eu estava recebendo um grande desafio, talvez o primeiro dos grandes desafios da minha vida, que era estar liderando uma juventude cristã chamada Força Jovem, que é a juventude das Assembleias de Deus, do Ministério Bela Vista, daqui do Ceará. E ali nós podíamos estar representados em diferentes comunidades, em mais de 96 bairros pela cidade. E aí foi que a gente começou a se enxergar realmente como autores da nossa cidade. A gente começou a se enxergar realmente como liderança, como influenciadores. E hoje eu consigo perceber que ali já estava nascendo uma vocação política, não apenas minha, que estou vereadora nesse momento, mas de todos aqueles jovens que estavam se descobrindo como professores, como palestrantes, como líderes comunitários, vocacionados em diversas áreas. Então, eu acredito muito nessa força da juventude, e desejo sempre estar num ambiente assim, de encorajamento, para que eles vá e ocupem espaços também na política, por que não? Na arte, no esporte, na educação e também na política. E apesar de eu nunca ter sido candidata antes, essa é a minha primeira experiência política, a primeira vez que eu me candidato e tive essa graça, né, de ser eleita. A minha campanha realmente foi uma campanha assim que eu tenho muito orgulho de falar sobre ela, porque foi uma campanha que foi marcada pelo voluntariado. Nós realmente tínhamos uma bandeira, nós tínhamos uma causa, e as pessoas vestiram a camisa, colaboraram financeiramente, colaboraram com o seu tempo, com a sua energia,
com o seu combustível, com o seu automóvel, e foram famílias, jovens, homens e mulheres comuns, né, que estavam ali, meu Deus, abraçando aquela causa com tanto empenho, pessoas que eu nem tinha muita proximidade e que quando eu ia ver estavam ali defendendo a proposta Priscila Costa para a Câmara Municipal de Fortaleza. E isso é muito gratificante, isso aumenta a minha responsabilidade aqui na casa de saber que as pessoas que me trouxeram até aqui realmente me deram um voto de confiança. Foram pessoas que não estavam esperando algo em troca, mas estavam esperando ser representadas e estavam esperando poder dizer que aquela cadeira estava sendo ocupada por alguém que eles confiaram e que realmente trouxe frutos, trouxe resultados de trabalho. Então, essa é a minha expectativa sobre mim mesmo aqui na Câmara Municipal. Falando agora sobre os nossos projetos, né, diretos, né, atuais, nós estamos hoje, a nossa principal causa é entrar nesse debate que a nossa nação tem tratado, que é o debate do aborto, o direito do cidadão à vida. Tem gente que, às vezes, quando a gente fala sobre isso, não entende como é importante que o município esteja completamente comprometido com essa causa. Porque o aborto ele é realizado no município, por alguém do município, numa clínica clandestina do município, por um médico do município. Então, o vereador ele também é fiscal. E a minha primeira bandeira é a bandeira da vida. Vim aqui para falar do aborto, do que ele realmente é. Tem muita gente que usa a tribuna para falar do que o aborto não é. Quando vai falar do aborto, fala de igualdade de gênero ou da liberdade do corpo da mulher. E ninguém fala o que o aborto é. O aborto é a morte de uma criança. E eu vim falar sobre o que ele é. Então é impossível eu falar dos meus projetos, falar da minha causa, sem antes falar da vida humana. Porque se não tiver vida humana, não faz sentido essa Câmara Municipal, não faz sentido essa representação, não faz sentido nenhum tipo de sonho para a nação, se eu não defender a origem da nação, que é o bebê, o cidadão brasileiro no útero da sua mãe. Então é com esse compromisso, um compromisso com a vida humana, o compromisso com a dignidade da vida humana, a defesa dos direitos humanos. A gente vai aqui pautar assuntos e projetos de leis que venham resguardar, né, a saúde da criança, do idoso, da mulher. Então, eu me considero uma vereadora muito identificada com a nossa legislação no que tange ao assunto humano. Também quero falar a respeito também do desenvolvimento econômico. A gente sabe que não há vida digna se não houver emprego. As pessoas precisam de emprego, as pessoas precisam sonhar, precisam se sentir capazes de mudar a sua história e para isso elas precisam de oportunidade. Então a gente vem defender aqui medidas que venham diminuir a burocracia dos empreendedores para poder estimular o empreendedorismo e gerar emprego e renda para o cidadão fortalezense. Então, se eu tivesse que resumir as minhas bandeiras, causas e os assuntos com os quais eu sou mais identificado, eu diria os que eu acabei de expor aqui. E aí, o tempo de lazer, se eu pudesse falar das coisas que me dão prazer, eu diria família. Eu tenho um marido maravilhoso, ele é o meu principal encorajador, ele é aquela pessoa que está sempre com a palavra positiva, ele é aquela pessoa que sempre diz, vai que vai dar certo, pode ir que eu estou aqui. O meu esposo é realmente essa força que eu tenho dentro de casa e também dentro de mim. E os meus filhos, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma filhinha de 2 anos e meio e tenho um filho de 1 ano. E eles são a minha maior felicidade. Quando a gente sempre tem algum intervalo no nosso dia, a gente corre para a praia, corre para a beira-mar, para a gente andar no calçadão com os nossos filhos, ouvi-los, ensiná-los algo novo, mostrar um pouco da cidade, visitar um parente querido. Então, acho que meu lazer é um lazer bem familiar. Gosto de aventuras, mas com eles, a aventura fica ainda melhor. Eu não posso terminar esse momento maravilhoso sem agradecer aos 5.491 fortalezenses que confiaram em mim para ocupar essa cadeira na Câmara Municipal. É para vocês que eu estou hoje trabalhando, né, com foco em
toda a cidade, em cada um dos cidadãos fortalezenses. E é graças a esses que confiaram em mim que hoje eu posso estar aqui, usando cada ferramenta, cada instrumento do Estado, para trazer o benefício que a gente acredita, né? Um deles é o projeto de indicação, uma grande realização que eu pude ter o prazer de protagonizar aqui na Câmara Municipal, que é o projeto de indicação da Casa de Amparo para mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade. Existem mamães que estão em situação de rua, existem mamães que são dependentes químicas, que passam por violência doméstica. E muitas vezes a ideia do aborto surge nessa hora. Surge na hora do desamparo, na hora do desprezo, na hora da dor. A gente sabe que muitas pessoas não concordam com o aborto e acabam cometendo esse ato por causa do momento de dor, do momento de desamparo. Então a gente vem criar casa de amparo, porque a gente acredita que o aborto não é solução, mas o aborto, na verdade, o aborto não é solução, mas o amparo sim, o amparo é a solução. E isso pode ser realizado, esse projeto pode ser aqui, ser proposto, graças a cada um de vocês, 5.491 fortalezenses que me trouxeram até aqui. Muito obrigada. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.